Um dia desses eu fiz uma live lá no meu Instagram que o título da live era Como tratar ficante como ficante. O que de fato ele é, não é mesmo? Mas muitas mulheres acabam muitas vezes colocando o carro na frente dos bois, tratando o cara que elas estão ficando como namorado ou permitindo que eles a tratem como namorada, né, que eles ocupem esse lugar, sendo que não existiu um acordo claro entre eles até então de que eles estão em um relacionamento sério. E isso hoje em dia, né, esse relacionamento informal hoje em dia, ele é muito natural, ele é muito comum. As pessoas saírem, as pessoas se relacionarem fisicamente, sexualmente, sem terem de fato um compromisso. E, né, tudo bem, as coisas caminharam dessa forma aí na vida e chegamos nesse ponto. Mas, pra falar muito a verdade, eu nem gosto desse termo ficante, porque eu acho que ele remete à ideia de continuidade e muitas mulheres acabam confundindo as coisas aí, né? Colocando muitas vezes esse cara nesse lugar de namorado sem ele ter pedido, sem ele ter acordado e gostando muito também quando eles tratam elas como namoradas, sendo que isso na verdade não procede. E aí quando esse cara termina, fica estranho, assume outra, nossa, vem toda aquela frustração, né? Como se, meu Deus, mas como assim? Sendo que a situação estava clara. Mas muitas vezes, emocionalmente, as mulheres se deixam levar, né, por essa situação, não pensam realmente, não racionalizam, simplesmente sentem e saem fazendo tudo em nome do sentimento e as coisas acabam trazendo muitos problemas, né? Essas atitudes acabam trazendo aí muitas confusões, muitos problemas, muitas frustrações e é bom que a gente tenha os nossos pezinhos no chão realmente para lidar com isso. Mas por que eu tô falando a respeito dessa live especificamente? Porque um tempo atrás eu recebi a mensagem de uma moça numa caixinha de perguntas falando que toda vez que ela se relacionava com um cara ali por 1, 2 meses, enfim, ela saía do relacionamento extremamente exausta, porque ela ficava tentando manter o desafio para que o cara, enfim, em algum momento quisesse assumir um relacionamento com ela e tudo, e que ela saía tão cansada no fim das contas, tão esgotada desse movimento, e ela me perguntou se existia uma outra forma de fazer isso. E eu achei essa pergunta muito interessante, porque de fato, né, as pessoas são movidas a desafios, né? Tudo que é mais difícil na nossa vida, a gente sabe que a gente precisa se esforçar mais, que a gente precisa se dedicar mais e automaticamente a gente também valoriza mais tudo aquilo. Tudo que é fácil demais, isso para qualquer ser humano, a gente não valoriza muito, a gente acaba esquecendo, não dando tanta importância, enfim, isso é algo natural. E essa pergunta dela me chamou muito a atenção, porque eu percebi que o movimento dela, nos relacionamentos dela, estavam sendo realmente de forçar as coisas, né? De ficar ali lutando, querendo que aquele cara ou aqueles caras que ela estava se relacionando quisessem assumir um relacionamento com ela em algum momento. Então ela ficava, de certa forma, fazendo até um jogo, ainda que não fosse o que ela queria, ela achava que isso era necessário. Sendo que nessa live que eu fiz lá no meu Instagram, eu falei exatamente qual que é o desafio perfeito, né? O desafio que ele é natural, quando a gente já se valoriza, quando a gente já não investe o nosso tempo, a nossa disponibilidade, a nossa companhia em qualquer pessoa, ou que a gente não fica 100% disponível. Por quê? Porque a nossa vida está acontecendo, porque a gente ama o que a gente vive, a gente tem uma rotina que nos eleva, que nos faz bem, a gente já está em primeiro lugar na nossa vida. Isso é uma coisa, um processo aí que a gente tem que muitas vezes elevar a nossa autoestima, né? Alimentar a nossa autoconfiança para conseguir chegar nesse ponto e para não precisar da outra pessoa. Mas se quando a gente consegue, isso é muito natural. O cara te chamar para sair, querer estar com você e você não estar sempre disponível. Por quê? Porque a sua vida está rolando, a sua rotina está acontecendo, seus compromissos estão ali para você viver e você não abre mão disso por um cara que você está conhecendo, por um cara que você, né, tá ali conversando, saiu 1, 2, 3 vezes, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Esse cara ainda não conquistou o lugar de namorado na sua vida. Consequentemente, ele tem menos importância do que um namorado de fato teria ou virá a ter quando você estiver num relacionamento sério. Então, esse desafio é um desafio muito natural, um desafio muito espontâneo, né? Que você coloca os seus limites ali sem ficar forçando as coisas, sem ficar criando uma personagem. Ai, não vou responder agora, ai, vou dar gelo, ai, vou fazer isso porque aí ele vai vir atrás de mim. Não,
naturalmente você não está 100% disponível para esse cara, assim como você não está 100% disponível para nada. A sua vida é um conjunto de coisas no qual você vive, você aproveita, você está bem com você mesma. Isso é o mais importante. E esse cara que estiver te conhecendo entende e respeita isso. Óbvio, né? O cara que realmente está interessado, o cara que realmente tem aí o mínimo de maturidade para lidar com isso. E o cara que fica ali também em cima de você e querendo você disponível o tempo todo, esse cara também perde o interesse. Por mais que muitas vezes eu receba mensagens de mulheres falando, mas sei lá, ele reclamou que eu não podia fazer tal coisa, ou ele insistiu pra eu fazer tal coisa com ele, mesmo dizendo que eu não podia. Ele ficou em cima de mim ainda assim, ele ficou chateado porque eu não fiz, eu não fui. Esse cara é o cara que você tem que excluir da sua vida, porque nitidamente ele não respeita o seu tempo, a sua rotina, o que é realmente importante pra você. Ele quer que você ofereça tudo de melhor pra ele, sem de fato se comprometer com você. E ainda que você esteja num relacionamento sério, com um cara que quis te assumir, que quis realmente estar do seu lado, o seu tempo precisa ser usado para você. Você precisa sim ter os seus compromissos, fazer as suas coisas, e o desafio ele vai se manter de uma forma muito natural se você continuar mantendo a sua individualidade também. Mesmo quando a gente já está num relacionamento sério, a vida não se resume a estar o tempo inteiro com a outra pessoa ou disponível para ela. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.